Tempestades tropicais que não ficam mais restritas aos trópicos, secas devastadoras e alagamentos que atingem um número cada vez maior de cidades. Parece que estamos vivendo um novo tempo, não, Malu? Silvia, e a gente sente que o clima ele está passando por uma transformação profunda. E segundo os cientistas, essa transformação, que muitas vezes nos assusta, né, bem verdade, agora ela é causada principalmente pela atividade humana. E se a situação não for controlada, o cenário é catastrófico. Mas a boa notícia é que as mudanças climáticas ainda podem ser revertidas. Seca que arrasou campos no Rio Grande do Sul. Chuvas que alagaram as ruas de Itabuna, na Bahia, onde só passavam motos aquáticas. Deslizamentos com dezenas de vítimas em Petrópolis, na Serra Fluminense. Meu Deus do céu! Episódios recentes que fazem parte de uma série de eventos climáticos extremos e que acontecem com frequência cada vez maior. Incêndios florestais no mundo inteiro, a gente tem visto isso na Austrália, na Califórnia, na África, no Brasil. Grandes tempestades, o clima fica mais maluco, assim, a gente fica alternando períodos com grandes tempestades, grandes chuvas, grandes enchentes e grandes estiagens. Os extremos ficam maiores, mais calor do que a média, mais frio, mais enchentes, mais secas, mais furacões. A tendência é que esses fenômenos extremos aconteçam cada vez mais, com mais frequência e mais intensidade, no Brasil e no mundo. O André é gerente de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário e membro da rede de especialistas em conservação da natureza. Segundo ele, o impacto das mudanças climáticas fica mais evidente com o passar dos anos. Na década de 80, a gente tinha registro de 2.000 a 2.500 cidades ao longo do ano no nosso país que tinham problemas com eventos climáticos extremos. E a gente tem visto que, mais recentemente, a gente mais que dobrou isso. A gente tem hoje quase 5.000 cidades, que é quase o número de cidades do Brasil, né? As chuvas fortes também estão mais frequentes e intensas. É o que aponta o mais recente relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, produzido por mais de 200 especialistas de 65 países. São algo como 35 mil eventos por ano. Nos anos 80 eram 5.000 eventos por ano. Então a gente aumentou muito o número de eventos e o número de cidades atingidas. E o custo disso também, recursos na ordem de 6 bilhões de reais por ano, e mais de 2 milhões de pessoas por ano são afetadas diretamente. Isso aumentou muito nessas últimas 3 ou 4 décadas. As tragédias climáticas matam mais de 5 milhões de pessoas por ano, a maioria idosos. E esse número pode aumentar com a ocorrência de furacões em regiões mais populosas. Em 2004 aconteceu um negócio desse lá em Santa Catarina, que a gente chamou de ciclone extratropical Catarina. E de 2004 para cá, aconteceram vários desses ciclones extratropical. Eles estão se intensificando e a gente corre o risco de ter temporadas de furacões como a gente tem ali no sul dos Estados Unidos, na América Central. As chuvas do último verão na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo confirmaram as pesquisas do IPCC. E a chuva intensa não é o único problema. Os períodos de seca também se intensificaram e ganharam novos destinos. A gente percebe que esses fenômenos que assolavam antes regiões mais do Nordeste, do polígono da seca, elas estão afetando a Amazônia, que é uma região superúmida, onde tem a maior bacia hidrográfica do mundo, o maior rio do planeta, tem sofrido com secas e queimadas, Pantanal, área úmida, pegando fogo por grandes estiagens. Segundo os pesquisadores, a poluição e outras alterações causadas pela ação humana
podem impactar ainda mais o clima do planeta. A gente tem visto esses alertas, cada vez com evidências mais claras, mas a gente ainda vê que a maioria dos países do mundo continua aumentando as emissões de gases de efeito estufa, inclusive no Brasil, durante a pandemia. Se a gente continuar emitindo gases de efeito estufa como emite hoje, a tendência é a gente chegar lá por 2100 com um aumento médio da temperatura de 3 a 4 graus Celsius em média no planeta. O ser humano, desde que surgiu na Terra, nunca viveu num ambiente com uma temperatura tão alta. A gente está atingindo um limiar que a gente ainda não sabe diretamente as consequências para o ser humano e nem para muitas das espécies que são essenciais para o nosso dia a dia, para a nossa vida, seja por questões alimentícias, seja por conta da sustentabilidade dos ecossistemas. E como resolver esse problema? Reduzir a poluição e as queimadas fazem parte do processo. Os mananciais merecem cuidado especial. Esses mananciais, eles vão nos ajudar no período das grandes estiagens, a gente vai ter menos falta de água se a gente cuidar melhor desses mananciais, mas também eles ajudam no período das enchentes, porque se o manancial está bem cuidado, ele absorve boa parte desse excedente de água e reduz o impacto da inundação. Mas e a população? O que cada um de nós pode fazer para ajudar? Coisas simples como desperdiçar energia, desperdiçar água, desperdiçar alimento, impacta nisso. Por quê? Porque se a gente tem períodos de carência e a gente está desperdiçando, a gente vai sofrer mais. Então, quanto menos a gente desperdiçar, fizer um uso mais racional, tiver formas mais inteligentes de utilizar esses recursos, melhor. Mudanças no consumo de alimentos também são citadas pelo André. Carne de boi, carne vermelha, ela carrega um consumo muito grande de água e também de emissão de gases de efeito estufa. Então, se eu comer muita carne vermelha, se a população brasileira ou mundial aumentar muito o seu consumo, indiretamente vai aumentar muito a demanda por água. Por outro lado, existem outros alimentos que geram menos gases de efeito estufa na sua produção e consomem menos água. Da mesma forma com que se eu consumir produtos locais, eu vou evitar a emissão de gases de efeito estufa com transporte dessa mercadoria para lá e para cá, com refrigeração. Escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, do que a gente compra, do que a gente come, influenciam direta ou indiretamente na pressão sobre esses recursos naturais. É muito vago e retórico a gente falar precisamos salvar o planeta, né? O importante é a gente saber o que pode fazer, que parte, o que cada um pode fazer para salvar o planeta. Ações efetivas, né, Malu? Silvia, por exemplo, eu me sinto uma pessoa ambientalmente educada. Agora, sei lá, eu não misturo lixo, eu não mato os insetos e outros comportamentos mais. Mas será que isso que eu faço é o suficiente? Fica a reflexão.